a mais uma aula do nosso treinamento para criar um curso online. Isso mesmo, nosso treinamento criando um curso online do zero. Na nossa primeira aula, a gente conversou um pouco sobre o nicho de mercado, né? A importância e a necessidade de estar escolhendo o nicho que vai estar trabalhando. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar no roteiro, outra peça fundamental na construção do seu curso online. Então, vamos lá. Criar um roteiro. Vamos pegar que você já decidiu o seu nicho de trabalho, você já decidiu o seu tema, então nós vamos para o roteiro. E o que é o roteiro? O roteiro se resume em um guia. Ele vai ser um guia que tem o objetivo de demonstrar como e onde incluir cada parte da sua aula. Então, ele vai ser o guia com o passo a passo da sua aula. Então, o roteiro vai ser o seu guia. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre roteiro. Todo curso online, a maioria, vamos colocar assim, não vamos colocar todos não, a maioria dos cursos online vem em formato de vídeo. Curso online em formato de vídeos. Ou seja, o formato das aulas são aulas gravadas, são videoaulas, que é o formato que os usuários mais consomem. Então, os cursos online em vídeo têm maior procura pelos usuários. Eles consomem mais material em videoaula, maior procura pelos usuários de curso online. Mesmo que você opte em criar o seu curso online em e-book, o roteiro é essencial. Ele é essencial para você não esquecer nenhuma informação importante e para que seu curso tenha uma ordem lógica. Vamos lá. Aqui, esse treinamento ele tem como foco maior criando um curso online em videoaulas, que exige mais trabalho, exige mais um processo, um maior cuidado. Então, esse treinamento nosso de criando um curso online, ele é focado para vocês criarem um curso com videoaulas. Ok? Então, vamos lá. Pensa comigo aqui. A pessoa adquiriu o seu curso, o seu treinamento, porque ela confia, porque ela acredita que você entregará tudo que prometeu na divulgação. Então, o roteiro é extremamente importante, mesmo que você domine de cabeça o conteúdo. Então, mesmo que você domine, você já tem tudo na cabeça, o roteiro ele vai ter uma grande importância. Ele será o seu guia e tornará suas aulas didáticas. O roteiro, além dele ser o guia, ele permite que as aulas sejam mais didáticas. Ele torna suas aulas mais didáticas, mais dinâmicas e com um sentido lógico. O que é mais importante, suas aulas têm que ter um começo, um meio e um fim. Então, isso é a importância de ter um roteiro. Ele vai ser o seu guia, o passo a passo para você construir uma aula que fique didática, que fique interessante e que tenha uma sequência lógica. Então vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho como que é constituído esse guia nosso, esse roteiro. Então vamos lá. Quero deixar um alerta bacana para vocês aqui. Vou colocar aqui, ó, atenção. Você não cria o roteiro do curso todo de uma vez. Vou repetir aqui, ó, atenção. Você não irá criar o roteiro. Vamos colocar aqui, ó, maior. O roteiro. Você não irá criar o roteiro do curso todo de uma só vez. Você não irá criar. Um grande erro que muitos produtores de conteúdo cometem é querer criar
todo o roteiro de uma vez, tudo que vai ser falado nas aulas, e só depois disso eles começam a gravar. Esse é um grande engano e eu vou explicar aqui por quê e como que você faz. Então, primeiramente, se você não vai criar o roteiro do curso todo de uma só vez, o que você vai fazer primeiro? Primeiro, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, você irá criar um esboço geral. Um esboço geral, uma visão ampla. Uma visão ampla do seu curso. Pode-se dizer que é como se fosse um rascunho. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai construir aqui do nosso roteiro. A gente vai criar um esboço geral do curso, uma visão ampla, para a gente entender do que vai estar sendo construído, uma visão ampla do que vai estar sendo construído o nosso curso, e daí a gente vai trabalhando os mini roteiros, vamos colocar assim. Então vamos lá, para a gente criar esse esboço, como que a gente cria? Que elementos tem esse esboço? Primeira coisa, para criar o esboço, vamos colocar aqui, ó, para ficar organizado. Vamos colocar assim, ó. Esboço geral do curso. É realmente um esquema, uma visão ampla. Então vamos lá. Primeira coisa, o curso, qual que é o tema dele? De que ele vai falar? Então a gente vai colocar aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, o nicho de emagrecimento, como eu coloquei, emagrecimento. Esse é o nosso tema. Ok? Nós já conversamos na primeira aula sobre a importância de ter um subtema, né? Um tema mais específico. Então, o subtema que a gente tinha escolhido, vamos colocar atividade é emagrecimento, né? Para mulheres pós-parto. Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar em caixa alta mesmo. Mulheres pós-parto. Ok. Segunda coisa, então a gente já tem o nosso tema, o nosso subtema. Segunda coisa, de que é constituído o curso? Ele é constituído de módulos. Constituído de módulos. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o módulo 1. O módulo 1 pode ser o módulo de boas-vindas. O módulo de boas-vindas é um módulo onde você se apresenta, você fala um pouquinho sobre você e você conta as suas experiências e como que vai ser o andamento do curso. Módulo 2, lembrando que isso a gente está fazendo não é o roteiro do curso, nós estamos fazendo um esboço geral. Isso aqui é fundamental antes da criação dos roteiros. Eu chamo de mini roteiros que vão ser das aulas, mas a gente pode chamar de roteiro também. Então vamos lá, módulo 1. No módulo 2, você, por exemplo, coloca aqui, ó, emagrecimento saudável. Emagrecimento saudável. Então aqui é o seu módulo 2. Aqui você vai conversar sobre as formas de emagrecimento saudável, o que é, como que funciona, né? Estou dando um exemplo. Vamos lá que a gente vai juntando as coisas. Módulo 3. No módulo 3, você coloca aqui, ó, maneiras de trabalhar o emagrecimento. Maneiras de se trabalhar o emagrecimento. Daqui a pouquinho vai ficando mais claro onde que eu quero chegar. Então acompanha aí comigo a construção do esboço. Ok. Vamos fazer até o quarto módulo para poder ficar mais claro. Atividades, o quarto módulo, atividades físicas. Vamos colocar aqui, ó. Direcionadas
ao emagrecimento de mulheres no pós-parto. Ok. Então vamos lá. No esboço geral, a gente definiu o tema do curso, o subtema. Agora a gente está trabalhando nos módulos. Só lembrando que é só um esboço. Esses nomes dos módulos podem mudar, a ordem e a quantidade também. É só um esboço, uma visão ampla para você ver o que você tem para poder entregar nesse treinamento seu. E o terceiro aqui são as aulas. Olha como vai ficando mais claro, ó. São as aulas. Então você sabe qual que é o curso, o subtema, já fez um explanado aqui nos módulos, então você vai para as aulas. Ou seja, dentro de cada módulo, aqui a gente tem o módulo 1, aqui o módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4, né, no nosso exemplo. Então dentro de cada módulo, você vai incluir as aulas. Então, dentro aqui, ó, do módulo 2, você vai colocar aula 1, aula 2, aula 3, 4, dentro desse tema, desse módulo. A mesma coisa no módulo 3, no módulo 4. Vamos pegar aqui o módulo 4 de exemplo. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos construir aulas para ele. Então, dentro do módulo 4 é atividades físicas direcionadas ao emagrecimento de mulheres no pós-parto. Então, esse é o módulo. Dentro desse módulo vão ter as aulas. Vamos colocar aqui, ó, aulas. Então, a aula 1 desse módulo, vamos chamar ele de 4.1, que é a aula do módulo 4. Vamos colocar aí que a primeira aula você vai fazer uma aula sobre caminhada, que você quer falar o tempo ideal de caminhada, o aquecimento, tudo isso direcionado para o nosso subtema, mulheres no pós-parto. Então, a sua aula sobre caminhada. Depois, a segunda aula desse módulo, você quer dar uma aula sobre corrida. Então, vai falar sobre a corrida. Na aula 3, sobre HIIT, né? Aquelas atividades físicas de alta intensidade. Lembrando que tudo isso é aplicado, né? Todas essas aulas estão dentro deste tema desse módulo, né? E esse módulo dentro do curso. Você vê que que a gente vai destrinchando. É o curso, ele tem os módulos e dentro dos módulos as aulas. Vamos colocar mais uma aula de exemplo aqui, ó. Então, aula número 4, você vai colocar aqui uma aula sobre jump. Ok, vamos colocar com letra maiúscula aqui. Ok. Então, após criar os módulos, você fez um esboço. Lembrando que a gente não discorreu nada aqui sobre caminhada, sobre corrida. Você fez um explanado geral, você fez um esboço, uma visão ampla do que é o seu curso. E isso é um arquivo aberto. Você vai incluindo mais aulas em cada módulo, você vai colocando outros módulos, de acordo com que você for estudando mais sobre o tema, ou de repente você já domina o tema, né? Você já tem muitos desses conteúdos dentro com você, assim. Então tá. Então vamos lá seguindo para o tema dessa aula, que é roteiro. Então beleza, a gente criou aqui o esboço geral do curso. Agora vamos trabalhar em roteiros. Vocês lembram que eu falei aqui, ó, atenção, você não irá criar o roteiro do curso todo de uma vez. A gente não criou o roteiro, a gente criou uma visão ampla. Então vamos lá, nossa visão ampla constituiu no tema do curso, nos módulos e algumas aulas. Então vamos lá, vamos dando sequência. Para criar, a gente criou as aulas, então a gente vai criar o que eu chamei de mini roteiro. Nós vamos criar roteiros para cada aula. Então,
cada aula vai ter o seu roteiro. O nosso foco aqui é a gente faz esse esquema e vem puxando sobre cada aula. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a gente está no módulo 4, vamos pegar aqui a aula sobre HIIT, por exemplo. Então a gente está criando a aula aqui, ó, nossa aula do módulo 4, vamos colocar aqui, a gente vai criar um roteiro, então é o módulo 4 e a aula 4.3. Então, a gente vai criar o roteiro para essa aula. Muito importante, vou colocar aqui uma observação, vou deixar aqui em cima. Ó. Colocar como atenção também, você anota aí, para não esquecer isso. Isso aqui é fundamental. Crie o roteiro da aula e grave. Ou seja, você vai criar um roteiro de uma aula, vai criar o roteiro e já vai gravar essa aula. Crie o roteiro da aula e grave, e assim por diante. Por que isso é importante? Porque a gente já vai aproveitar o conhecimento bem fresco na cabeça. Você preparou a aula, você gravou ela, você produziu o roteiro dela. Então aquele conhecimento já está bem fresco, bem recente na sua mente. Então você já aproveita e já produz a sua aula. Aí você acabou de criar o roteiro, então nós vamos aqui, ó, vou passar para vocês agora alguns elementos do roteiro, que é importante. Você acabou de construir o roteiro aqui, ó, da aula 4.3, você já grava ela, deixa ela quietinha e vai produzir o próximo roteiro. Produz um roteiro, cria um roteiro e já grava a aula. Okay? Grifes aí com marca-texto, isso é muito importante. Já cria e produza o seu vídeo, já produza a sua aula. Então vamos lá, vamos bem rapidinho aqui, ó. Os elementos de um roteiro da aula aqui, ó. Então vamos para elementos básicos, mas que são fundamental. Elementos básicos de um roteiro. Então vamos lá. Quais são os elementos básicos? O primeiro elemento aqui, ó, é o título e o subtítulo. É o título da sua aula. É o título. Títulos. Vamos colocar com letra maiúscula aqui, ó. Títulos e subtítulos, né? Lembrando que a gente está criando um roteiro para a aula. Então, o que esse título e subtítulo vão ter? É muito importante que ele seja claro, que o leitor entenda claramente do que se trata a aula. No nosso exemplo aqui, ó, o nosso título é aula de HIIT. Aula de HIIT. E um possível subtítulo é, como são atividades, muitas pessoas às vezes não sabem o que significa a sigla, né? Então, atividades de alta intensidade. Atividade de alta intensidade seria o nosso título. Então, é importante que ele seja claro. Sejam títulos claros e curtos, para não ficar muito grande. Curtos. O segundo passo aqui na construção do nosso roteiro é o conteúdo textual. Existem várias formas de a gente estar construindo o nosso curso online. Pois eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre isso, mas a gente pode criar ele em forma de slides, em forma de aula ao vivo, que é a forma como eu estou entregando esse conteúdo para vocês, né? A gente está conversando aqui e eu estou fazendo as anotações aqui no momento, enquanto eu gravo o curso, eu estou fazendo as anotações. Ou você também pode fazer você gravando, dando uma aula, você mesmo filmando, você anotando em um quadro, ou você mesmo filmar você falando essas aulas, né? Então, quando a gente fala em conteúdo textual, é todo o texto, todo o conteúdo geral da sua aula. É muito importante que essas aulas sejam textos curtos.
Se, por exemplo, for aula em slide, se for em anotações, como eu estou fazendo aqui, ou de repente, se forem aulas que você vai estar sentado em frente à câmera, que você planeje textos curtos, pequenos textos, para que fique mais fácil para você dar as aulas e para que não fique muito massivo para o aluno na hora que ele estiver assistindo o seu treinamento. Porque muitas das vezes, textos muito grandes, às vezes eu mesmo já vi videoaulas com slides, com textos muito carregados, ou então anotações em que o professor ia anotando muita coisa assim, né, nessa espécie de quadro aqui que a gente está utilizando. Então ficava muita informação para o aluno ele estar absorvendo, e isso acaba desencorajando, acaba desmotivando o aluno. Okay? Então opte por textos curtos, textos curtos, né, objetivos, e assim como o título também, que ele seja claro, objetivo e seja claro. E por fim, um outro elemento importantíssimo aqui no nosso roteiro, recursos. São os recursos. O que você vai estar colocando no seu roteiro? Você vai estar colocando imagens, de repente você está construindo um curso em slide, você vai estar colocando imagens, você vai estar colocando gráficos. São todos os elementos os recursos que enriquecem o seu treinamento, o seu curso online. De repente você está gravando uma aula, né, de você falando, você não está anotando nada, você está simplesmente falando. De repente você quer editar e colocar um exemplo, de repente um vídeo bacana que você achou na internet, ou um trecho de uma matéria, né? Então você pode colocar vídeos, você pode incluir reportagens. Então esses recursos são tudo que você coloca, são todas as coisas que você coloca para enriquecer o seu roteiro. Você vai ter, se por exemplo, se for na forma de slide, você não vai colocar só texto, aqueles textos carregados para o aluno poder estar lendo. Você vai colocar imagens para deixar o curso mais leve, gráficos com análise, pesquisas. Então, tudo que você colocar para enriquecer o seu roteiro. Ok? Então, estamos chegando ao fim da nossa aula. E o que eu quero destacar para você aqui também? Como o roteiro, ele é o guia, né? Ele vai ser o passo a passo para você construir o seu curso. É muito importante também que você defina. Deixa eu colocar aqui, ó. Importante. Definir o time. Definir o time, ou seja, definir o tempo de duração do seu treinamento, da sua aula, do seu treinamento, né? Da sua aula em questão. Lembrando que a gente faz um roteiro para cada aula, a gente faz o roteiro, grava a aula, só assim que a gente passa para fazer o outro roteiro. Então, o tempo de duração da sua aula, para que ela nem fique muito curta, no qual você não consiga explicar tudo que você quer passar e acaba que o seu aluno fique com dúvidas, e também que ela não fique tão longa, de modo a ficar cansativo. Ok?